eu leio muitas mensagens e ouço muitas mensagens. E às vezes, algumas frases ficam. E essa foi sobre uma coisa que eu li. E aí, eu trouxe essa mensagem para vocês. E parece que ela continua a mensagem que a Nara trouxe. A quem você é leal? E nós vamos refletir hoje sobre 3 diálogos que Jesus teve acerca de relacionamento. E que ele teve esses diálogos com os seus discípulos. Isso é importante quando nós já entendemos que ser um seguidor de Jesus não é alimentar o intelecto, não é colecionar sucessos, como muitas vezes pregam por aí. Olha, eu conquistei isso, eu conquistei aquilo. Não é também cumprir tarefas religiosas. Eu jejuo tantas vezes por ano, eu oro tantas horas por dia. Também não é tornar-se bem-sucedido conforme as regras desse mundo. É claro que isso faz parte do pacote. É, na verdade, experimentar um relacionamento contínuo, dinâmico e libertador com Jesus. Esses diálogos que nós vamos ler, eles têm a ver com lealdade. Eles foram deixados nas Escrituras para que nós possamos refletir. E esses diálogos nos fazem refletir sobre a quem nós somos leais. E também se nós estamos dispostos a pagar o preço dessa lealdade. Hoje em dia nós vemos que para que as pessoas aceitem a Jesus, as pessoas fazem apelos emocionais. Como eu fui missionária há muito tempo na Europa, eles lá não fazem apelos emocionais. Não manda você ficar de pé, nem você levantar a mão, nem canta uma musiquinha, nem envolve você emocionalmente. E Jesus, ele não fazia nada disso, ao contrário. Quando uma pessoa dizia que queria seguir a Jesus, ele questionava essa pessoa. E nós vemos que o evangelho pregado hoje é muito diferente daquele evangelho que Jesus pregou. Jesus não ficava acenando para as pessoas: ei, eu sou Deus, vem me seguir, eu preciso de você, eu preciso da sua alma. Não, ao contrário, nada disso. Vejam só esse diálogo em Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62. Diz assim: quando andavam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu te seguirei por onde quer que tu fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então outro homem disse, a um outro homem Jesus disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, mas tu, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda um outro homem disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu e disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esses 3 diálogos acontecem quando Jesus encontra pessoas pelo caminho. O texto começa dizendo: quando andavam pelo caminho. Jesus disse que ele é o caminho. Quem quiser andar com ele e estar com ele, tem que se relacionar com ele pelo caminho, tem que entrar no caminho que é ele. E para se relacionar com Jesus, existem regras. Não é como muitas pessoas dizem por aí: vem de qualquer jeito e continua de qualquer jeito. Não, tem regras. No primeiro diálogo, a pessoa interrompe Jesus para dizer que vai segui-lo para qualquer lugar, aonde quer que ele vá. Haja o que houver, ainda diz mais: haja o que houver, eu vou te seguir. Jesus então lembra para essa pessoa que essa decisão que ele tomou tem um preço a ser pago. E aí Jesus diz ao homem: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, você vai ter que se desapegar de muita coisa.
Você não poderá levar seus bens e nem pessoas pelo caminho. Você não vai ter uma casa própria, você não vai ter um lugar para dormir todos os dias, para onde voltar. A segunda pessoa, ou no segundo diálogo, a pessoa é chamada por Jesus a segui-lo. A coisa inverte. Agora é Jesus que chama a pessoa. Ao receber o chamado, a pessoa que Jesus chama impõe uma condição para ir. E Jesus então comenta a condição. O segundo Jesus chama, e aquele que Jesus chama estava apegado à família. Ele queria cumprir o ritual de enterrar e chorar o seu morto. Mas Jesus disse, em outras palavras, que se ele o seguisse, passaria da morte para a vida. E que, portanto, deixasse os mortos enterrarem os seus próprios mortos. Porque ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Mas isso não é tudo. As pessoas não entendem isso. E muitos leem esse texto e dizem, nossa, como Jesus é ruim. Imagina. O que Jesus quis dizer é que se você seguir a Jesus, você e sua família vão deixar de ser mortos-vivos. Mas as pessoas não querem isso. Querem o céu na terra. Jesus disse também, se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Jesus nos ensina que nós devemos deixar de usar nossas famílias como desculpa para nós não servirmos a Deus. Porque essa passagem deixa muito claro. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Não dê desculpa com a sua família. Porque se você crê em mim, se você me seguir, a sua família toda vai deixar de ser morto-vivo. Amém. Eu vou fazer com que eles passem da morte para a vida. Mas as pessoas não entendem. Porque não querem entender. Por isso Jesus disse, deixa que os mortos... E ele continua dizendo assim, mas tu vai e anuncia o reino de Deus. O terceiro, ele se voluntaria, ele se oferece para seguir a Jesus. Mas ao contrário do primeiro, tem uma condição para ele fazer isso. Jesus, assim como fez com o segundo, comenta a condição que o rapaz impôs. A condição que o homem impôs é que ele queria voltar. Deixa que eu volte e me despeça da minha família. Mais uma vez, a desculpa é a família. Diz assim, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus, porém, respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Não podemos voltar, andar para trás. Seguir a Jesus é um caminho sem volta. E as pessoas não entenderam. Elas acham que elas podem andar e voltar. Andar e voltar. Flertar com Jesus e andar no mundo. Flertar com Jesus e voltar para o mundo. Isso não existe. Voltar para o Egito e para o mundo, para o lugar de onde Ele nos tirou, não está nos planos de Deus. Ele nos libertou da escravidão de nós mesmos. O caminho de Deus com o homem é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Amém. Ou você é liberto, ou você não é. Não existe isso. Jesus deixou isso aqui muito claro. Amém. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é o primeiro diálogo. Depois de ouvir aquela primeira declaração de lealdade eterna, Jesus não ficou com os olhos marejados e nem ficou emocionado com o que ele tinha ouvido. Mas ele disse, que bom. Mas você entende realmente o que isso significa? Que bom que você quer me seguir aonde quer que eu vá. Ao invés de ficar emocionado, o que eu mais acho interessante com Jesus é que Jesus não tinha reações emocionais às coisas. Ele chorou uma única vez. Mas Jesus não ficava, oh meu filho, que bênção. Ao contrário do que fazem muitos pregadores hoje, Jesus testou a compreensão e a convicção daquele homem quanto à decisão que ele havia tomado. Você tem certeza do que está dizendo?
Você realmente quer me seguir? Você sabe as consequências de tomar essa decisão? Será? 58 diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm tocas e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus fez uma declaração enigmática, mas usou uma comparação direta com coisas da natureza. As raposas têm tocas onde dormir, não é verdade? Os passarinhos também têm um galho onde descansar, certo? Mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Das 82 vezes em que a expressão Filho do Homem aparece no Novo Testamento, 80 foram ditas pelo próprio Jesus, referindo-se a si mesmo, assim como é nessa passagem. O Filho do Homem a quem ele se refere é ele mesmo. De onde Jesus tirou essa expressão? Por que é que ele se chamava assim, Filho do Homem? Essa expressão Filho do Homem aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. E quase todas são no livro do profeta Ezequiel e se referem ao próprio profeta. Mas no livro de Daniel, a expressão ganha outro significado. Em Daniel 7, 13 e 14 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O Filho do Homem é aquele de quem o profeta Daniel afirma que recebeu domínio, glória e um reinado. Alguém que recebeu o direito de ser servido por todos os povos. Um líder poderoso cujo reino não tem fim. Um rei eterno cujo reino jamais será destruído. Mas veja o que Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus é o Filho do Homem, mas em contradição com a profecia, ele não tem onde reclinar a cabeça. Ele foi desprezado pelos poderes que dominam esse mundo caído, e não foi acolhido. Jesus é um rei que foi rejeitado e continua a ser rejeitado até hoje. O apóstolo João retratou bem essa situação. Diz assim: antes de existir qualquer coisa, o Cristo já existia e ele estava com Deus. Ele criou tudo o que há. Não existe nada que ele não tenha feito. Nele está a vida eterna e esta vida traz luz a toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Amém. Embora ele tenha feito o mundo, ele não foi reconhecido pelo mundo quando ele veio. Mesmo em sua própria terra, entre seu próprio povo, os judeus, ele não foi aceito. Só uns poucos o acolheram e o receberam. Jesus foi rejeitado pelos poderes desse mundo porque a vida, a palavra e a obra dele são uma denúncia contra esses poderes. As palavras de Jesus são contrárias ao modo de ver a vida que esses poderes têm promovido e por isso ele é rejeitado. Porque o modo de ver a vida desse mundo é que o mundo, a vida da gente só vai existir nessa terra. As pessoas investem no seu corpo, investem na sua mente, mas não investem na sua vida espiritual. Investem dinheiro no seu corpo, investem dinheiro em tudo, mas na sua vida espiritual não investem quase nada. É só o resto. Só o restinho de nada. E eis que gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então, em outras palavras, ao falar de raposas, passarinhos, tocas e ninhos, Jesus está dizendo: você já entendeu que tornar-se leal a mim significa também ser rejeitado pelos poderes desse mundo? Você quer realmente fazer isso? Você tem certeza? O Senhor não tentou seduzir aquele homem com promessas futuras. Ele não ofereceu benefícios a curto prazo.
e nem de longe tentou convencê-lo a se converter. Ao invés disso, Jesus abriu seus olhos para dizer o quanto custava ser discípulo de Jesus, porque ele, Jesus, era e é rejeitado. É muito diferente dos pregadores de hoje, não é mesmo? Eles prometem que Jesus vai dar um monte de coisas, quando na verdade Jesus quer dar de dentro para fora e não de fora para dentro. As pessoas prometem mundos e fundos. Você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo, você vai conquistar aquilo outro, mas o que Jesus quer na verdade é promover a transformação do homem de dentro para fora. E isso não interessa a maioria das pessoas. As pessoas querem as coisas de fora para dentro e não de dentro para fora. Só interessa quando estão à beira da morte. Imagine que Jesus se apresente em sua casa, sente à beira da sua cama e diga: amiga, amigo, eu sei que você já afirmou algumas vezes que quer ser meu discípulo, mas eu acho que você ainda não entendeu. Isso significa que você precisa decidir a quem você será leal, a mim ou aos poderes deste mundo. Escute, eu sou o Criador do universo, eu sou o Rei, a mim foi entregue o domínio de tudo, mas eu fui rejeitado pelos poderes desse mundo. Esse mundo está caído, eles estão vivendo as suas últimas horas, e dentro em breve tudo será colocado debaixo dos meus pés pelo meu Pai que está nos céus. Mas até lá, nesse mundo rebelde, você certamente terá muitas aflições. É Jesus falando para você. Você será rejeitado como eu fui, ninguém quer. Você será desprezado e aviltado como eu fui. Você será às vezes ridicularizado. Mas se você for leal a mim, até o fim, eu lhe darei a coroa da vida como recompensa. Eu repartirei com você a alegria da minha glória. E você viverá comigo eternamente. Qual foi a resposta do personagem da nossa história? Qual foi a resposta daqueles 3 homens que estavam andando com Jesus? Nós não sabemos. Nós só vamos saber lá na glória. Mas qual é a sua resposta? A resposta deles, 3, nós não sabemos. Jesus ponderou com os 3. Falou com os 3. E nós não sabemos qual é a resposta deles. Mas qual é a sua? Nós respondemos a essa pergunta pegando o arado e não olhando para trás. Respondemos a essa pergunta não dando desculpas, não colocando ninguém antes dele em nossas vidas. É assim que nós respondemos. Respondemos a pergunta de Jesus olhando sempre para frente. Respondemos a pergunta de Jesus não dando desculpas nem de família, nem de dinheiro, nem desculpa, nem de saúde, nem de nada. Nós colocamos em primeiro lugar a Jesus em nossas vidas. Jesus querido, obrigado, Senhor, por tudo o que Tu fazes por nós, Senhor. Estende a Tua mão poderosa sobre as nossas vidas e glorifica o Teu nome. Amém. Que a Tua misericórdia venha sobre nós. Amém. Que a Tua bênção, Senhor, venha sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Ajuda-nos, Senhor, a Te seguir sem olhar para trás, Senhor. Que a nossa resposta seja sim. Nós Te seguiremos aonde quer que Tu vá, Senhor. Porque muito em breve, Senhor, tudo isso desaparecerá, Senhor. Muito em breve, Senhor amado, esse mundo como ele está hoje, ele não existirá mais. Muito em breve, Senhor, tudo que existe hoje será entregue nas mãos do Anticristo, Senhor. Pai, nós Te pedimos que Tu nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti até o fim, Senhor. Que nós não acreditemos, Senhor, nesse evangelho cheio de vantagens, cheio de coisas boas, Senhor, sem cruz, sem sacrifício, cheio de vantagens, Pai. Que nós nos lembremos das Tuas comparações, Senhor, com passarinhos. Que nós nos lembremos, Senhor, das
das tuas comparações com as aves do campo, Senhor, das tuas comparações com as ovelhas, Pai querido, que apanham caladas, que não gritam, não têm garra, Senhor. Foram essas as comparações que o Senhor fez. Senhor, que o Senhor nos ajude a te seguir, Senhor, porque o nosso prêmio não é nesse mundo, Senhor. Nós não somos daqui. A tua palavra diz que nós somos peregrinos, Pai. A nossa coroa de vida eterna, Senhor, nós não vamos receber aqui. O nosso prêmio, por causa da tua morte na cruz, é uma vida eterna. O nosso prêmio não é uma vida boa nesse mundo. O nosso prêmio é o prêmio de não passar pela segunda morte, que é a morte espiritual, Senhor. O nosso grande prêmio é não passarmos pela separação de Deus. Esse, Senhor, com certeza, é o maior de todos os castigos do ser humano. Viver separado de Deus para sempre. Saber que não tem ninguém por Ele para sempre. Que está num lugar como a terra do esquecimento, que diz a tua palavra, que o Senhor vai esquecer que colocou lá. Quando o salmista fala, quem me tirará da terra do esquecimento? Senhor, que nós possamos ficar contigo firmes, para não passarmos pelo dano da segunda morte. Amém. Que nenhum de nós conheça a terra do esquecimento, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, que a tua bênção seja sobre nós, e que nós possamos aceitar o sacrifício de Cristo com alegria, Senhor. Amém. E que possamos ser leais a ti, em nome de Jesus.